Vamos retomar aqui o que nós já aprendemos. E basicamente o mais essencial de tudo aquilo que foi dito é lembrar que conduta, ação e omissão, nexo de causalidade, ele não é analisado de maneira uniforme. Quando é ação, é juízo hipotético da eliminação. E quando você fala em omissão, é evitação. Vimos também, na aula passada, até em conformidade com o artigo 12, parágrafo 3º, do decreto que regulamenta a LINDB, que não adianta ter nexo de causalidade, eu tenho que ter também elemento subjetivo, dolo e erro grosseiro. Ou seja, a nossa matriz de responsabilização ela vai passar também por esses elementos subjetivos, que basicamente é aquilo que passou na cabeça do agente público quando ele praticou a ação causadora do resultado. Então vamos analisar agora essa parte subjetiva, e é evidente que vou começar pela primeira, até por uma questão de lógica. Começo por aquilo que é mais grave, que é o dolo. O que é dolo? Dolo, pessoal, é uma das coisas mais fáceis que você tem de aprender na teoria. Mas identificar no caso concreto o dolo já começa a ser difícil. Porque quando você pega dolo, você pode pegar o conceito, tem vários conceitos, vontade consciente de praticar. Ou seja, o que me importa é que você tenha em mente que só haverá dolo se tiver dois grandes elementos. Um elemento intelectual, que é saber. Eu só posso falar que a pessoa agiu com dolo se ela sabia. E um elemento volitivo, a vontade. A vontade de praticar. Não entendi. Senhores, vamos pegar como exemplo as duas principais espécies. As duas principais espécies, e vou te falar com total tranquilidade que essas duas espécies resolvem o teu problema. Vocês conseguem resolver todos os casos praticamente aqui do tribunal com essas duas espécies, que é o dolo direto e o dolo eventual. Eu falei para vocês que dolo, e não me importa se é direto ou eventual, ele tem dois elementos, que é o elemento intelectual, que é o saber, e o volitivo, que é a vontade. Quando você fala em dolo direto, e aqui, uma equação matemática, o agente sabe. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo pode ou vai causar um dano. E além de saber que aquilo está errado e que vai causar dano, ele quer causar o dano. Então a pessoa pega, faz uma dispensa de licitação, porque ela quer dispensar de maneira ilegal para beneficiar aquela empresa. Esse é o dolo direto. Bem difícil de configurar, né? Bem difícil. Então você tem que ter evidência, porque isso você nunca pode pressupor. Você tem que ter evidência. E a palavra evidência, vamos ser bem sinceros, pessoal. A gente fala em evidência em auditoria, mas se você pegar, é muito mais prova, né? Você tem que ter prova, né? Prova de que a pessoa teve isso, indícios de que ele agiu com essa vontade consciente. Já o dolo eventual talvez seja um pouquinho mais fácil para a gente identificar no caso concreto. Porque no dolo eventual, senhores, a pessoa também sabe que o dano pode acontecer. Ele sabe que se ele tirar um pouquinho do aço da ponte, a ponte pode cair. Ele sabe disso. Ele sabe, e mesmo sabendo que aquela ponte pode cair, e nem vou falar das mortes, porque o nosso foco não é morte, o nosso foco é dano averário, ele assume o risco e ele tira o aço mesmo assim. Então o objetivo dele não era causar a queda da ponte. O objetivo dele era tirar o aço e se cair, problema de quem está lá embaixo. www.cadaumcomsseusproblemas.com.br. Agora, como que isso fica evidenciado no caso concreto? Pessoal, me parece que quando o agente público ele toma o conhecimento de que aquilo que está sendo feito é errado e que aquilo pode causar um dano, e ele não faz absolutamente nada para evitar que aquilo aconteça, eu já consigo ter aqui um grande indício de que ele agiu com dolo. Porque se ele não fez nada para evitar, é porque no fundo ele fez o quê? Assumiu o risco de que o resultado acontecesse. Mas, professor, tudo bem. Na parte teórica fica muito bonito. Falar que dolo direto é quando a pessoa sabe e quer o resultado. E o eventual é quando a pessoa sabe e assume o risco do resultado. Mas a minha pergunta é, como achar isso no caso concreto?
Porque, senhores, quando você fala em judiciário, Ministério Público e polícia, fica até tranquilo. Porque quando você coloca o cara na cadeia, são 50 caras fungando no teu cangote e você vai abrir a boca. Delação premiada, por exemplo. Coloca lá o cara, aliás, né? Um abraço, pessoal de Piraquara. Coloca o pessoal na Piraquara, naquela noite fria. Cara, o cara fala. Fala tudo. Tudo que você quiser. Mas, pessoal, nós podemos prender? Ainda bem que não, né? Mas no passado já tinha essa possibilidade. Se você pegar o decreto lá de 47, que criou o TC do Paraná, uma das prerrogativas que tinha era ordenar a prisão do responsável. Eu fico imaginando assim, alguns auditores aqui, né? Até na minha equipe ali, falo assim, meu Deus, se você desse essa possibilidade de prender, meu Deus do céu, ia ter uma superlotação dos presídios. Mas, pessoal, nós não temos essa possibilidade. Não adianta você sair correndo agora que não dá voz de prisão, não dá. Ah, mas então, vamos fazer então escuta telefônica. Porque na escuta telefônica a gente pega aquilo que a pessoa queria falar e a gente vai saber se realmente ela queria, se ela tinha essa vontade de praticar. Nós podemos, pessoal, interceptar telefone? Também não. Isso é ordem judicial, só com ordem judicial. Pô, se eu não posso prender, não posso interceptar o telefone, como que eu, nessa auditoria aqui dentro do tribunal, posso saber se o cara queria ou assumiu o risco? Essa é a minha dificuldade. Como que eu faço para agir com isso? Pessoal, vamos buscar indícios. E aqui eu quero muita atenção para vocês dos avisos que você identificar ao longo da tua auditoria. Como assim aviso? Eu não entendi. Quando você tem um agente público que foi avisado que ele estava fazendo uma coisa errada. Seja avisado pela assessoria jurídica, seja avisado pela assessoria técnica de engenharia, pelo Tribunal de Contas. Porque, senhores, se a pessoa ela é avisada e não faz absolutamente nada para evitar aquilo que está sendo anunciado como possível, você concorda comigo que nós podemos defender a ideia que ele assumiu o risco, sim ou não? Vou te dar um exemplo. Vamos pegar um caso prático lá da 4ª Inspetoria, em que a gente estava fazendo análise concomitante. E isso é evidente, na análise concomitante fica mais fácil. Eu não quero que você leia todo o texto, até porque não haveria paciência para isso. Mas nós mandamos um ofício para o diretor de uma entidade, considerando, eu só vou ler o que está em vermelho, considerando as inúmeras reuniões técnicas de auditoria, nas quais Vossa Senhoria estava presente, porque nós fizemos várias reuniões com ele. Considerando assim o inequívoco conhecimento de Vossa Senhoria da gravidade das evidências apontadas no relatório de auditoria, porque aqui a gente sempre está naquela, né, não posso dizer que é uma certeza ainda, né? Requer informar por qual motivo houve o prosseguimento da licitação. Pessoal, a inspetoria não tem poder de parar nada. Mas você pode perguntar para ele, mas calma lá, até a semana passada você estava sentado na mesa com a gente dizendo que o negócio estava errado. Até a semana passada você falou assim, meu Deus do céu, isso é muito grave, se lamentando. E daí rodou o final de semana, tocou a licitação. Calma lá, você consertou, o que você fez? Tem uma coisa errada, concorda comigo? Ou será que teve uma pressão política? Não sei, não estou dizendo. Não acontece isso, jamais. Mas pode acontecer. Então, num caso como esse, em que a pessoa sabia, porque não tinha como não saber, teve reunião, ele foi avisado. E mesmo assim, ele toca o barco, sem fazer nada para sanar aquilo que estava sendo encontrado, nós defendemos que, nesse caso, houve dolo. Forma de dolo eventual, porque ele assumiu o risco do resultado. Mas, senhores, não é só de dolo. Porque muitas poucas vezes nas nossas vidas, nós teremos a satisfação para alguns, ou a tristeza para outros, de poder imputar dolo a uma pessoa. O nosso dia a dia, ele vai estar muito mais próximo do erro grosseiro. Só que o erro grosseiro ficará para o nosso próximo módulo. Até daqui a pouco.